volta com o Bom Dia Difusora. Hoje, sexta-feira, você sabe, é dia da presença de Sérgio Brenha por aqui. E hoje nós vamos nos embrenhar, me permita o trocadilho, na Ilha dos Caranguejos. Mas antes, vamos terminar aquela história dos... Como é Dos que chama? fenícios. Dos Os fenícios ainda fenícios no aqui. Maranhão, né? Existem muitas coisas escondidas, gente. Debaixo dessa cidade existe uma outra perspectiva, caminhos. Tem tantas lendas. Dizem até que gente ia lá se encontrar escondido. Tinha um padre aqui que ele começava a fazer um sermão na Igreja da Sé, depois ele aparecia lá na Igreja dos Remédios, aí pensou, meu Deus, milagre não é, ele ia pelos túneis. Há muitas histórias contadas sobre isso. Sérgio, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao Bom Dia. Bom dia, o prazer é meu estar aqui, né? E hoje eu trago aqui um detalhe para a gente fazer um link definitivo dessa história dos fenícios aqui no Maranhão, no Brasil, na Amazônia, Robson, porque esses livros são antigos e já foram praticamente desacreditados pela historiografia atual. É impressionante o desprezo por essas informações antigas. Então, só para fazer um link rápido aqui, de que essa possibilidade pode realmente ter sido real, é que é o seguinte, a gente fala de portos, por exemplo, no Lago de Amaracu, no Lago Verde, no Lago Açu, portos, possíveis estaleiros dos fenícios. No Maranhão não tem muita inscrição, não se ouviu falar de inscrição, mas no Rio Grande do Norte é cheio, no Ceará tem algumas, e a Amazônia também é cheio de inscrições desses povos antigos. Aí temos também a questão do nome deles, que na verdade era Caru, né? Daí que vem Carutapera, daí que vem outras regiões ligadas aqui no Maranhão. E uma das provas que isso pode realmente ser verdade, essa influência desses fenícios antigos junto com gregos antigos, também a história aqui dos subterrâneos de São Luís, né, que provavelmente pode ter uma origem de um bisneto do rei Minos de Creta, que foi descoberto aqui em São Luís pelo coronel Antônio Brício. Então, uma história muito bacana e que depois foi confirmado com o próprio Ludwig Schoenhagen. Mas uma peça definitiva desse quebra-cabeça é isso aqui, ó, o Muiraquitã, os sapinhos de pedra que são encontrados em toda a Amazônia e estão começando a ser encontrados no Maranhão. Isso aqui pode ser a prova definitiva disso, porque os nossos índios amazônicos, as nossas índias, primeiro que não existem originalmente tribos só de mulheres. Existiram essas icamiabas, essas mulheres sem maridos, as supostas amazonas guerreiras da América do Sul, e que provavelmente foram trazidas pelos navegadores fenícios. E isso aqui é uma prova disso. É o Muiraquitã, encontrado em Santa Helena, no Maranhão, e ele é de uma tecnologia, em uma pedra verde, pequenininha, difícil de achar, não tem na região, e provavelmente é a prova viva das Amazonas no território maranhense, porque só elas é uma tecnologia que os índios brasileiros não sabem fazer, essa tecnologia de fazer esse artefato aqui, né? Pois é, e trazendo uma história interessante ainda dos subterrâneos, é um relato de um homem. Em 1925 foi relatado isso pelos moradores do Desterro, mas teria acontecido em 1923, 2 anos antes. Chegou um morador, né? Chegou de canoa, entrou no subterrâneo, porque ninguém entrava, nessa época era aberto, mas ninguém entrava, todo mundo tinha medo, era escuro. Então ele, munido de uma pequena saca de farinha, uma garrafa de cachaça e velas e fósforo, e entrou para procurar alguma coisa, né? Ficou 3 dias percorrendo, sumido, deixou a canoa amarrada lá no Desterro, percorrendo as diversas galerias e trouxe consigo objetos misteriosos. Disse ele que as velas não eram suficientes, tinha que ter muito mais vela para poder ele ter andado tudo, porque muita coisa escura, né? E que ele dormiu em um salão limpo, arejado e enxuto. E o homem foi embora numa canoa para o interior, dizendo que ia voltar um tempo e trazer novos companheiros para continuar a exploração. Então, um relato interessante que comprova a extensão realmente dessas instalações lá embaixo, né? E hoje eu consegui trazer aqui para a gente já adiantar
Na próxima sexta eu vou dar uma aula para os meus alunos de ecologia lá na UFMA, de manhã cedo. Vai pro campo. Para o campo, exatamente. Eu acho Levar os legal. alunos 7 da manhã para a gente dar uma volta ali, fazer uma trilha pelo aquele matagal, pela área que ainda é preservada de dentro do campus do Ubacanga. Para ver uns animais, umas plantas, uns bichos. Ainda tem alguma coisa da natureza. Ainda existe ali. Né? Eu vou mostrar para meus alunos de ecologia. E qualquer dia a gente vai também fazer essas averiguações lá na Ilha dos Caranguejos. Opa! Eu estava revendo os casos, revendo a casuística da Ilha dos Caranguejos de 1977 e 9 anos depois, 1986. Foram 2 casos, 2 barcos. A história é praticamente a mesma, só mudam os personagens. Até a época é a mesma, o horário é a mesma, né? Finalzinho de abril, né? E ano que vem a gente vai tentar planejar uma excursão para lá. Uma excursão para lá nessa época. Ano que vem nós temos também, além do eclipse total do Sol, que vai ser visível no Maranhão, no sul do Maranhão, e vai reunir aqui, vai atrair a comunidade astronômica, né, do Brasil todo e quem quiser vir também para acompanhar com a gente lá na cratera meteorítica de Nova Colinas. Próximo a uma cachoeira belíssima no Maranhão, chamada Cachoeira do Macapá, né? Que ainda é desconhecida, que ainda vai ser explorada ainda no município de Nova Colinas, e vale a pena visitar. Então, ano que vem a gente pode fazer também esse acompanhamento lá, né, para saber o que acontece. Pode ser um evento cíclico, um evento natural, né, um evento energético, um evento magnético da própria Terra, né? Mas que só acontece nessa época. E os casos foram muito parecidos em 2 anos diferentes, em 1977 e em 1986. O que a gente traz de interessante hoje é esse relato de um geógrafo maranhense em 2007. Aqueles geógrafos que saem por aí fazendo campo mesmo, medindo e conhecendo os ambientes, né? André Araújo, que a gente pretende manter contato com ele para ele vir contar essa história para a gente aqui, né? André Araújo, geógrafo maranhense, em 2007 relatou que na Ilha dos Caranguejos, mais ou menos no centro da ilha, no meio da ilha, viu, Robson? Não na parte do manguezal, na parte mais sólida mesmo da ilha. Ele encontrou, veja bem, isso está escrito no livro do Bob Pratt, um americano, um livro editado pela revista UFO, Perigo Alienígena no Brasil, né? Desse Bob Pratt. E ele, nesse livro, relata que esse geógrafo maranhense já teve nesta ilha. O que foi que ele encontrou lá? Veja que interessante o que o geógrafo André Araújo relata ter encontrado na Ilha dos Caranguejos. Um conjunto de rochas cristalinas fincadas no solo inconsolidado da ilha. Aqui ele já mostra conhecimento geológico, né? Que as pedras não são dali, as pedras estão fincadas, são pedras duras, cristalinas, não é argamassa, não é nada disso, e o solo inconsolidado de toda a ilha. Realmente na ilha não existe chão duro, é só mangue e só partes de rochas, siltitos e material parecido com a lama do manguezal consolidado, né? Inconsolidado no caso, né? Ele calculou a altura desses blocos de pedra de 2 metros. Então, blocos de pedra fincados no chão de 2 metros e 1 tonelada cada uma, né? Isso teria de ser levado para lá de barco. André acredita que seja um tipo de monumento megalítico. Estou lendo aqui as palavras do senhor, né? Porque às vezes o pessoal acha que eu exagero. Mas está aí, André acredita que seja um tipo de monumento megalítico muito similar ao de Stonehenge na Inglaterra. Quer dizer, com proporções menores, né? Pois forma um círculo de pedras, e meio-dia lembra um relógio de sol com sombras estabelecidas ali, né? Lembra um gnomo. Existe algo parecido lá na Guiana Francesa, né? É como são chamados os relógios de sol dos tupinambás.
as pedras podem ter sido levadas de Rosário, Maranhão. Ele constatou que aquelas pedras não tem ali, só tem lá em Rosário, Maranhão, 60 quilômetros. Então alguém em algum momento talhou essas pedras lá em Rosário, né? Transportou essas pedras de barco lá para o meio da Ilha dos Caranguejos e fincou nas rochas no intuito de fazer algum marco, alguma coisa, né, trabalhosa. Isso é a única coisa de estranha que tem realmente na Ilha dos Caranguejos, além da casuística lá dos, dos objetos voadores não identificados. E, e o que mais impressiona é que as visualizações continuam, os casos continuam, mas parece que não interessa mais ninguém isso. Parece que as pessoas que já sabem vão ficar sabendo, as pessoas que ainda não sabem não vão ter acesso, e quem sabe não pode dizer nada para ninguém porque pode causar algum tipo de distúrbio social ou econômico, como se imagina que possa acontecer, não é? Mas a casuística continua, os fatos continuam, as avistações continuam. O que aconteceu foi uma falta de interesse repentina. Parece que alguém chega e diz: olha, isso não existe, isso é fake, isto é para ser descartado, não se fala mais nisso, é mentira. Né? E aí fica, ou seja, fica ao contrário daquela ideia de pós-verdade. Né? Parece que a gente está passando um momento na nossa vida, no nosso momento cultural, social, dessas duas mãos. Né? Ao mesmo tempo em que se quer forçar a barra de estabelecer verdades que não são fatídicas, que realmente não existem, ao mesmo tempo está se fazendo o quê? Está se transformando coisas que são verdadeiras, coisas que aconteceram realmente em fakes. Né? Isso é bastante triste, porque a gente pode perder muito da história. Né? E tem um outro caso também que eu vou deixar para as próximas sextas-feiras, que eu acabei resgatando na internet. Né? A internet tem esse lado bom quando você usa as palavras-chave no momento certo, e agora que estão digitalizando tudo, materiais antigos, Robert, documentos antigos estão sendo digitalizados e agora que estão sendo disponibilizados. Né? E aí eu achei esse livro de 1982, de um historiador aqui, né, jornalista, advogado, pesquisador, Valdemar Santos, maranhense. Fragmentos de História do Maranhão, publicado por o CIOG, né? Onde ele cita alguns trechos, né, desse outro episódio da história maranhense, que é o Tesouro de Tutóia. Tutóia tem uma história de uma carta de um comandante lá, desertor de guerra da revolta lá da Guerra Civil Espanhola, né, Ernesto Riviera, que aqui esteve em 1900 e pouco, 1908 e 9, né? E ele conta essa história e depois chega em Tutóia na forma de uma carta. E aqui eu li lá, né, no livro, que essa carta estava realmente com o padre Joci Rodrigues. A carta estava com ele porque ele era neto porque quem recebeu mesmo a carta foi a dona Zelinda. A Zelinda lá de Tutóia, uma matriarca, professora que mora na praça. Né? E ela recebeu essa carta, guardou, e o padre Joci que foi que divulgou essa carta, e depois parece que foi também para o Monsenhor Hélio Maranhão, mas o fato é que a carta acabou desaparecendo. Então eu acho importante o pessoal de Tutóia resgatar essa carta e botar no museu, na biblioteca, numa parte importante, porque é um momento marcante da história de Tutóia. 900 mil francos, uma parte em dinheiro, uma parte em ouro, uma parte em prata, né? Que foi deixado enterrado em uma das praias de Tutóia, com um mapa desenhado por este senhor da Marinha Espanhola, um desertor, que acaba voltando para lá e sendo preso. Ele descobre que ele se informa que a revolta dele não deu certo, ele volta para lá e é preso, mas ele deixou esse tesouro de Tutóia enterrado em algum lugar aí nas dunas. Né? É uma história interessante porque
Isso saiu no Fantástico da Globo, na época que o Fantástico era sério, né? Isso saiu, olha, o Tesouro de Tutó, em algum lugar ainda tem lá, pode se resgatar esse mapa. Quem teve um mapa nas mãos, o suposto mapa onde estava enterrado, foi o patriarca da cidade lá, o Paulino Neves, porque ele que recebeu esta carta, está endereçada a ele, e estava guardada lá em Tutóia. E na década de 80, o Fantástico faz uma matéria sobre este tesouro de Tutóia e, por incrível que pareça, eles não conseguem localizar a carta na casa da Dona Zelinda. E o Fantástico termina com o Francisco José, que era o repórter pernambucano. Não, tem Francisco José é o nome dele. Pernambucano. O repórter pernambucano, esperando na porta da casa da Dona Zelinda, na praça lá da prefeitura da Tutóia, para que alguém mostrasse a carta para ele, e não apareceu ninguém, não teve acesso a essa carta. Então, gente, a gente tem que achar essa carta em Tutóia para botar no museu e possivelmente esses pedaços desse mapa lá e resgatar essa história, saber se seu Paulino Neves realmente achou esse tesouro e devolveu metade lá pro desertor, lá pro Ernesto Riviera, né? Ou se esse tesouro ainda continua perdido lá, enterrado em algum local das dunas de Tutóia. Primeiro ele foi para Venezuela, mas ele achou muito estranho lá, né? Esquisito lá, aquele pessoal de lá. Não, eu vou chegar mais para baixo aqui, mais para o sul, e acabou desembarcando em Tutóia. Nós temos sangue dele aqui no Maranhão. Jornalista, minha amiga, Isso, Daciana Castro, que exatamente. esteve com a gente aqui, Daciana, ela Isso. foi gerada a partir. Parece que a avó teve um contato com ele e tal, de lá surgiu um ramo, porque ele, na verdade, ele colocava as mulas cheias de compra, caixeiro viajante, então ele se mandava. Tanto é que os descendentes deles é que puxam a campanha para mudar de Rio Novo, que era o nome do Isso. local, para Paulino Neves. E que agora eles querem voltar de novo, já existe uma campanha sendo organizada por lá, que seria Rio Novo dos Lençóis, alguma Olha coisa que assim. bacana, é. Mas foram exatamente porque o que ele deixou de filhos, sabe, descendentes no meio do caminho, é brincadeira. Então fica aí o recado. Mais uma vez, muito grato por estar aqui com a gente, tá? Prazer E, bem, sexta que vem você vai estar na sua aula E de campo com de os campo, alunos. que eu acho muito legal, a aula de campo. Eu estava vendo, eu tenho um amigo que é professor de geografia e é escritor também, o Neto, Pedro Neto. Pedro Neto me manda de vez em quando as imagens, ele dando aula ao ar livre. Perfeito. Eu acho que é assim que a coisa tem que ser feita. Bem, muito obrigado mais uma vez por ter vindo aqui. Um abraço a todos.